Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 8. Assim está escrito: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre duas recomendações importantes para quem serve a Deus. O sábio Salomão, ele era um observador, porque ele havia recebido de Deus sabedoria. E com sabedoria, ele também adquiriu conhecimento, experiência na sua vivência. E em tudo, ele sempre estava observando. Deus lhe concedeu isto com esta finalidade de ele ver, observar, raciocinar e trazer à luz das palavras o sentido daquilo que ele estava vendo, raciocinando e pensando. E aqui neste capítulo 9, nós encontramos neste versículo de número 8, versículo de número 8, duas coisas que são interessantes. E quando nós começamos a analisar o teor deste versículo, nós vamos encontrar que são duas coisas necessárias para a vida. A primeira delas diz-nos assim: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, vestes limpas, vestes alvas, vestes brancas. Porque a vestimenta do pecado, ela é manchada, ela é colorida, ela é envolvida em tantas coisas. Então é uma vestimenta que se rompe, que tem roturas, que tem manchas, que tem quebraduras. Enfim, é uma vestimenta imprópria. É a vestimenta do pecado. E o homem, ou a mulher sem Deus, ele está vestido com estas vestes do pecado. Elas não protegem nada. Pelo contrário, elas descortinam tudo que há na vida da pessoa. E nós encontramos isto quando Adão desobedeceu a Deus e pecou. O pecado trouxe vergonha, trouxe pecado, acarretou a morte. E eles, para se esconder de Deus, fizeram aventais ou vestes de folhas de figueira, que não cobria nada, não escondia nada, porque ali eles perderam a inocência e passaram a ter vergonha um do outro. E utilizaram folhas de árvores para então se cobrirem. Mas era como que se nada tivesse coberto. É como um ditado diz: querer tapar o sol com a peneira. Não vai conseguir nunca. O pecado também com as vestes do pecado, elas denunciam a vida das pessoas separadas de Deus, distantes. Mas quando vem a Cristo, ele tira as vestes do pecado e coloca na pessoa as vestes da salvação. Estas vestes da salvação, elas, à luz da Bíblia, são comparadas como vestes alvas. E o sábio Salomão escreveu, disse que este cuidado, ele deve estar em evidência em todo o tempo. Não é somente numa oportunidade ou em outra, mas está escrito em todo o tempo. Existem pessoas que têm cuidado com as suas vestes, tanto as físicas como as morais e as espirituais, em alguns sentidos. Em alguns momentos, um momento de celebração, momentos que vão se reunir para a prestação de culto,
ou coisa que o valha. Mas nos outros momentos, não. As vestes são totalmente diferentes. Então, tem as vestes para a igreja, tem as vestes para as festas, tem as vestes para o trabalho, tem as vestes para os passeios, para cada lugar uma veste diferente. E estas vestes diferentes, elas marcam a vida das pessoas. Mas o conselho da palavra de Deus é que em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. Que não haja uma veste para cada tipo, para cada lugar, para cada ambiente. De acordo com o ambiente, a veste é tal. De acordo com o ambiente, a veste é aquela. Espiritualmente, a veste da pessoa diante de Deus é uma só e ela não deve ser mudada. Por isso que está escrito, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. Isaías, quando profetizou, o profeta Isaías, quando profetizou para o povo de Israel, logo no começo do seu livro, ele fala sobre este assunto. No capítulo 1, os versículos de número 16 até o versículo de número 18, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. E 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, falando aqui sobre a lavagem dos pecados, ainda que fossem como a escarlata, eles se tornariam brancos como a neve, e se fossem vermelhos, se tornariam brancos como a lã. E Salomão escreveu dizendo, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. O que é um vestido alvo? É um vestido claro, branco, resplandecente, limpo. E este vestido alvo, ele simboliza pureza. Pureza. Não há mancha, não há contaminação, não há pecado. Há um cuidado no procedimento, na vida, nos negócios, em tudo que faz, em tudo que participa. Portanto, ele diz, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. E estes vestidos nós vamos encontrar também quando o Senhor, através do apóstolo João, da revelação que deu a ele na ilha de Pátimos, diz o seguinte, com relação a uma das igrejas. No capítulo 3, o versículo de número 18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos ou alvos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então, estas vestes brancas, vestidos brancos. E aqui está escrito, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. As vestes protegem o corpo, não deixam ele ficar à mercê da imoralidade, da sensualidade ou da prática do pecado. Espiritualmente é a mesma coisa. Manter a veste alva mais que a neve é não dar nenhuma brecha para que o pecado encontre oportunidade, encontre ocasião e venha prevalecer sobre a nossa vida e nos levar para um caminho de ruína. Vestes brancas, elas são vistas ao longe, elas são observadas, elas são admiradas e elas representam dignidade,
da pessoa que está usando aquelas vestes brancas. O vestido branco, ele se destaca em qualquer lugar. E aqui está escrito: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. Então precisa ter esse cuidado. Como é que podemos alvejar as nossas vestes espirituais diante do Senhor? As vestes de salvação. Através do poder que há no sangue carmesim de Jesus. Sangue imaculado e incontaminado. Sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. E lava também as nossas vestimentas. Vestimentas. Então nós encontramos este conselho da palavra de Deus para termos o cuidado com as nossas vestimentas. Os nossos vestidos, eles precisam ser mais alvos do que a neve. Não deve despertar nenhuma censura, nenhuma dúvida, nenhum conluio, não. Quando observar, já deve-se ter apurado o discernimento na brancura daquela veste, daquele vestido, daquela roupa, significando a pureza. Pureza. E o segundo ponto é: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Este é o segundo ponto, o óleo sobre a cabeça. Quando nós observamos a palavra de Deus falando sobre óleo, óleo está ligado ao ato de ungir, de unção. Unção é símbolo do poder do Espírito Santo que opera na vida das pessoas. Os reis, os sacerdotes e os profetas, eles eram ungidos com óleo, com azeite. E eram investidos da autoridade do cargo e da autoridade para desempenhar aquele cargo que receberam da parte de Deus, fosse para governar, para interceder ou para profetizar. Este era o importante trabalho. O próprio Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele chegou na sinagoga de Nazaré e, ao pegar o livro do profeta Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor me ungiu. Então, ele foi ungido com óleo, com azeite. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Fala de unção, poder, manifestação de Deus na vida da pessoa. Então, Jesus cumpriu isto. Isto aconteceu com ele. Ele disse: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. O salmista Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, sempre está se ligando à unção, ao poder que há na unção com azeite. Não é o azeite em si, mas é a simbologia do azeite, que é a simbologia do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. Lembra quando aquele samaritano encontrou aquele homem moribundo caído no meio do caminho de Jerusalém para Jericó? E ninguém quis atendê-lo, mas o samaritano o atendeu e passou vinho e azeite, unção, e colocou na hospedagem para que fosse cuidado. Então observe, então a unção, ou seja, o óleo sobre a cabeça, que simboliza unção, manifestação do poder, capacitação espiritual de Deus na vida das pessoas, traz alegria ao coração, traz também brilho ao rosto. O óleo, o azeite, serve para o brilho do rosto. Traz também cura para as enfermidades. É a unção que cura, que despedaça o jugo, que quebra as cadeias. Esta é a unção que cura os doentes, que rompe grilhões, que abre os olhos aos cegos,
que anuncia o ano aceitável do Senhor. Isto só é possível debaixo da unção, do poder do Espírito Santo. Traz também alimento. Aquela viúva, quando chegou a Eliseu, pedindo ajuda, disse: que tem em casa? Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados. E trouxe e encheu todos eles. E depois disse: vende, paga a tua dívida e vivei do resto. O azeite traz o alimento. As virgens prudentes entraram para as bodas porque tinham azeite nas suas lâmpadas. As virgens loucas ficaram de fora porque não tinham azeite na sua lâmpada. Então, havia a necessidade da vigilância e não permitir que o azeite se acabasse. Assim também na nossa vida, nós precisamos ter o devido cuidado para que o azeite, a unção, o poder de Deus não nos falte na nossa vida, porque sem o poder de Deus, nós não conseguimos fazer nada, nem mesmo adorar a Deus, independente do poder dele. Nós somos dependentes deste poder. E o azeite traz clareza, traz iluminação, conforme já observamos. Conta a história que um evangelista, uns séculos atrás, ele pregava a palavra de Deus em todas as circunstâncias e situações, mas ele não tinha ainda o revestimento de poder, a unção do Espírito sobre a vida. E quando chegou a determinado lugar, duas senhoras disseram: estamos orando pelo Senhor, para que Deus possa ungí-lo com o Espírito Santo, revestir de poder. Ele ignorou, achou que não precisava daquilo. Por que elas estavam já com aquela idade se preocupando com esta coisa de orar por aquele pregador, por aquele ensinador, para que ele fosse revestido do poder do Espírito Santo? Mas chegou um dado dia em que ele recebeu o revestimento do poder do Espírito sobre a vida dele. E ele então sentiu algo indizível, um gozo, uma alegria, uma leveza no Espírito. E sabe o que ele fez? Ele voltou a pregar todas aquelas mensagens que ele já tinha pregado, sem estar de posse da unção do Espírito Santo, do óleo, do azeite sobre a vida, sobre a cabeça. E agora ele começou a pregar novamente aquelas mesmas mensagens, mas debaixo da unção do Espírito Santo. E conta-nos a história que o resultado foi surpreendente. A mensagem era a mesma, mas o poder que estava na mensagem era que fazia a diferença. A unção faz a diferença. Quantos pregoeiros, pregadores há por aí, que as pessoas vão para ouvi-lo. Alguns eles ouvem e saem da mesma maneira. Há outros que vêm naquela simplicidade, falam a palavra de Deus e aquela palavra impacta as vidas, move corações, transforma vidas. O que é isto? É o resultado da unção na vida do mensageiro. Por isso, o pregador não pode se dar ao luxo de querer sair por aí pregando aqui, ali, acolá, sem ter o devido cuidado de estar capacitado pela unção do Espírito Santo. Jesus não iniciou a pregação antes de ser ungido com o Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas, ele foi ungido com o Espírito Santo, ele passou pelo deserto da tentação e só depois ele começou a pregar o Evangelho. Com aqueles resultados que todos nós conhecemos e encontramos escrito no Evangelho dos 4 evangelistas. E cada um deles marcando um ponto de vista daquilo que Jesus realizou.
Multidões vinham ao encontro dele. Coxos, cegos, paralíticos, enfermos, aleijados, não importa qual fosse a deficiência, eles se chegavam a Jesus e o milagre acontecia. O milagre acontece por causa da unção. E a palavra de Deus diz para nós, lá na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, está escrito a seguinte expressão. 1 João, no capítulo 2, e o versículo de número 27. E a unção que vós recebestes dele quem? De Jesus, do Espírito Santo, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Outro verso, de número 20, diz, e vós tendes a unção e sabeis tudo. Então, quando Salomão escreveu esse texto, em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, isso está referindo-se à unção, que só quem pode conceder é Deus. Não é o derramar do óleo na cabeça de uma pessoa, não. A unção aqui, ela vem de Deus para a vida do salvo, do cristão, de quem está servindo a Deus. Ele depende, ele precisa, ele não pode viver sem a manifestação da unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando aconselhou os seus discípulos, ordenou a eles que não saíssem a pregar, sem que antes fossem revestidos do poder, que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E ao serem revestidos de poder, o Senhor disse que eles se tornariam testemunhas, e a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E quando nós observamos o trabalho importante que aqueles discípulos e apóstolos de Jesus fizeram naquela Jerusalém, Judeia, Samaria e alcançar os confins da terra, só mesmo com o poder da ação do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo fez a diferença. E nos nossos dias, esta unção do Espírito Santo, ela também continua a fazer esta diferença. Portanto, não podemos ir com a cara e a coragem, porque não vamos conseguir nada se não estivermos capacitados, ungidos e habilitados pelo Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos revelar a palavra, é Ele que vai trazer-nos a iluminação, a interpretação, e vai trabalhar no coração daquele que está ouvindo, do enfermo, do carente, do necessitado, qualquer que seja o problema. Quando se está debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor, então os resultados, eles começam a aparecer de maneira que se torna admiráveis. E as pessoas glorificam e adoram a Deus por ver aquela tão grande manifestação. E Jesus, que era ungido pelo Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ele disse que quando o Espírito Santo viesse para morar, para habitar no coração dos salvos, ele disse que, e vós fareis obras maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele prometeu que debaixo da unção do Espírito Santo, o salvo, o cristão, ele se tornará um instrumento poderoso
nas mãos do Senhor Deus para pregar, para ensinar, para operar milagres e maravilhas em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Então, estes homens que são dominados e possuídos pela unção do Espírito Santo, eles reconhecem o lugar deles e eles se colocam na condição do que eles são diante da presença do Senhor. Simplesmente servos de Deus, reconhece o seu lugar, reconhece a sua pequenez, mas reconhece também a boa mão de Deus e o poder da unção que está sobre a vida deles, que os torna gigantes na fé, para que executem obras poderosas em nome do Senhor e para a glória de Deus. Então, está desprovido da vanglória, do orgulho, da soberba, de querer ser o principal. Não. Numa ação como esta, o homem se oculta e Jesus aparece diante das pessoas. Eles, ao olharem para aquele servo, para aquela serva de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, não estão vendo, mas estão vendo Cristo nele. O poder de Deus manifestando naquela vida. Os milagres, as maravilhas acontecendo. Eu sempre tenho feito referência a Sundar Sung, um servo de Deus, fiel, temente, obediente, sincero, humilde, e que procurou imitar a Jesus na sua vida. Por onde ele passava, ele mostrava Cristo para aquelas pessoas. E quando ele ia embora, as pessoas diziam: Jesus esteve aqui ontem, Jesus passou por aqui, ele esteve conosco. Era aquele servo de Deus que com a vida representou tão bem a pessoa de Jesus. E o que dizer de Paulo? Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como a unção do Espírito operou de maneira poderosa na vida de Paulo. Quantos mistérios de Deus que estavam ocultos e foram revelados a Paulo mediante a unção do Espírito Santo. E quando ele recebeu isto, quando Deus pediu que Ananias fosse à casa daquele homem onde Saulo estava orando, orou por ele, para que ele voltasse a ver, e disse: para que sejas cheios do Espírito Santo, cheio da unção, do poder, do azeite, do óleo. E a partir dali, ele seguiu a sua caminhada, em fraqueza física e humana, mas um gigante no espírito, na fé, no combate, nas operações de Deus. Qual era a diferença? A unção do Espírito Santo, o poder de Deus na vida. Então, esses dois recursos são necessários para os nossos dias. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos. Cuida com a tua veste. Cuida com o teu comportamento, o teu procedimento, o teu olhar, o teu ouvir, o teu falar, por onde o teu coração se inclina, onde as tuas mãos são colocadas, por onde os teus pés te levam. É preciso, em todo tempo, estar vigilante para que nenhuma situação perigosa e adversa venha nos surpreender e venhamos a perder o elo, o contato, a comunhão com Deus e a unção do seu poder sobre a nossa vida. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que a unção do Espírito Santo de Deus não falte na tua vida. Não ouse sair, não ouse fazer o que quer que seja, como que para o Senhor,
sem que antes tenha certeza de que a unção de Deus, o poder do Espírito Santo, está sobre a tua vida. Quando você vai nesta confiança, nesta dependência, a obra acontece, os resultados aparecem, os milagres demonstram a presença de Deus, que faz a diferença por meio da unção na vida de um homem, na vida de uma mulher que serve a Deus com desprendimento, com temor, com amor, com verdade, com pureza, com vestes limpas e cabeça ungida pelo Espírito de Deus. É uma fonte de bênção a transbordar diante de Deus para a bênção daquele povo carente e necessitado que está a ouvir a palavra de Deus por meio dos meus e dos teus lábios. Sejamos servos de Deus. Reconheçamos o nosso lugar e projetemos Cristo. Que não eu, mas Cristo apareça. Faça como João Batista, quando foram dizer, olha, aquele que você batizou, e os discípulos dele estão batizando, ele está batizando. E o que João respondeu? Convém que ele cresça e que eu diminua. João disse, eu sei o meu lugar. Ele é aquele que eu anunciei que ele havia de vir. Ele veio, ele é o principal, ele é o primordial. Eu sou apenas uma voz. E no século 21, eu e você somos apenas uma voz. Deixa Cristo em ti brilhar. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Nas tuas palavras, no teu proceder, no teu agir, no teu caminhar, no teu viver, na tua pregação, no teu ensino, em qualquer situação. Deixa Cristo resplandecer na tua vida. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Viva debaixo da unção do Espírito Santo e seja próspero, feliz e abençoado espiritualmente pelo Senhor nosso Deus. E que Ele continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.